Olá! Hoje a gente vai olhar para uma das histórias mais antigas de todas, a Epopeia de Gilgamesh, mas com uma lente completamente diferente. E se a primeira grande jornada de um herói na história não fosse sobre monstros e glória? E se fosse sobre algo bem mais prático? A pergunta que muda tudo é essa aqui. E se a famosa busca de Gilgamesh não fosse para ganhar fama, mas sim a primeira guerra por recursos da nossa história? Basicamente, uma campanha para conseguir madeira. Tá, primeiro vamos relembrar a história que todo mundo conhece. É aquele conto épico clássico, sabe? Uma caçada ao monstro terrível em busca da fama eterna. Então a gente tem o nosso rei-herói Gilgamesh e o parceiro dele, Enkidu. Eles saem da cidade de Uruk com uma missão muito clara. Ir até uma floresta bem distante, encontrar e matar o monstro Umbaba e, com isso, gravar o nome deles na história, para sempre. Parece uma aventura heróica bem direta, né? Mas será que é só isso mesmo? É aqui que a coisa começa a ficar bem mais interessante. Porque o verdadeiro prêmio dessa missão toda, o motivo real para tanto risco, talvez não fosse a glória. Era um recurso vital. Pense um pouco. As cidades da Mesopotâmia, como a própria Uruk de Gilgamesh, eram feitas com o que eles tinham de sobra: barro, tijolos de barro. Só que para construir um império de verdade, só barro não dá conta do recado. Vamos colocar um do lado do outro. O tijolo de barro era fácil de achar por ali, mas era fraco, instável, bom para construir casas normais. Agora, a madeira de cedro, que tinha que ser trazida de longe, lá do Líbano, essa era outra história. Forte, durável, era o material necessário para os grandes palácios, para os portões imensos que mostravam quem mandava. Madeira não era só um material de construção, gente, era um símbolo de poder. Isso nos leva a um ponto fundamental. Ouro é legal, dá para saquear, mas não se ergue um império com ouro. Madeira era uma necessidade estratégica. Para esses reis, organizar uma expedição bem-sucedida para buscar madeira era um feito muito maior do que qualquer campanha só por tesouros. Pois é, a jornada de Gilgamesh começa a parecer menos uma aventura e mais um projeto de Estado gigantesco. E a burocracia que a gente encontra por trás dessa lenda mostra as verdadeiras ambições de um império. E olha, conseguir cedro não era um passeio no parque. Exigia um plano digno de um império. Primeiro, era preciso conquistar a terra. Depois, escravizar o povo local para fazer o trabalho pesado. Aí vinha a logística complicadíssima de derrubar árvores gigantes e, por fim, o transporte, que muitas vezes significava fazer as toras flutuarem pelo rio Eufrates por quilômetros e quilômetros. Então o ponto principal é este. Quando Gilgamesh sai em busca de cedro, ele não está agindo como um aventureiro qualquer. Ele está agindo como um imperador. A ambição dele é construir uma cidade que impressione o mundo. E para isso, ele precisa de recursos que simplesmente não existem na terra dele. E essa citação de uma carta antiga é sensacional. É um construtor, basicamente, reclamando com o rei Sargão II sobre a qualidade da madeira que ele recebeu. Ele diz algo como: olha, majestade, se o senhor quer que eu use essa madeira de segunda, coloca isso no papel, por favor. Porque se o palácio cair, a culpa não vai ser minha. Isso mostra uma burocracia, uma gestão de risco que soa incrivelmente moderna, bem no meio desses projetos de milênios atrás. Com tudo isso em mente, a gente pode ler a história de um jeito completamente novo. E dá para encontrar escondido nesses textos tão antigos um debate sobre exploração e meio ambiente que é surpreendente. De um ponto de vista do poder babilônico, não tinha discussão. Domar a natureza, cortar uma floresta inteira para erguer uma cidade, isso era o auge do heroísmo. Era o progresso em ação. Só que, em total contraste, a gente tem essa passagem do livro de Isaías, que vem de uma cultura vizinha e a visão é outra. Nela, as próprias árvores, os cedros do Líbano, estão ali comemorando a queda do Império Babilônico. É a perspectiva de quem foi explorado, dando voz à própria terra. E essa tensão também existe dentro da própria epopeia de Gilgamesh. É só a gente olhar para a história do dilúvio que tem lá. Por que os deuses decidem inundar o mundo? Não é por causa do pecado, como na Bíblia. É porque a humanidade ficou numerosa demais e barulhenta demais. O problema é ecológico, superpopulação e um jeito de viver que não se sustenta. Isso tudo nos leva à reinterpretação final. E talvez a mais importante da história. Aquele clímax heróico, a morte do Umbaba, na verdade pode ter sido um tremendo erro estratégico. E se Umbaba não fosse bem um monstro? Se a gente lê com atenção, vemos que Gilgamesh e Enkidu negociam com ele.
Ele age como um líder local, um chefe que controla o recurso mais valioso da região, a floresta de cedros. A jogada política mais inteligente ali não seria matar Humbaba, de jeito nenhum. Seria fazer dele um vassalo, um aliado submisso. Isso garantiria um fluxo constante de madeira, de tributos, de forma sustentável, e não só um saque único e violento. Mas, bem na hora H, Enkidu dá um conselho terrível. Ele fala para o Gilgamesh agir logo, matar Humbaba antes que o deus protetor dele possa fazer alguma coisa. É um conselho que vem do medo, da pressa, não da estratégia a longo prazo. E a consequência disso é imediata e trágica. Matar Humbaba deixa os deuses furiosos. Eles lançam uma maldição que acaba causando a morte de Enkidu. O erro político de Gilgamesh custou a vida do melhor amigo dele. E para fechar, tem um último detalhe que é simplesmente brilhante. Na Mesopotâmia antiga, eles tinham um método de adivinhação que era olhar as entranhas de um animal sacrificado. E se o desenho formado nas entranhas lembrasse o rosto de Humbaba, o presságio era um só, bem claro: revolução. A própria cultura deles via a imagem do tal monstro não como o mal, mas como um símbolo de insurreição das consequências de um poder mal utilizado. A história de Gilgamesh, no fim das contas, não é só sobre matar um monstro. É um aviso sobre a fragilidade de qualquer império.